Algumas pessoas afirmam que, permitindo ser colocadas em transe hipnótico, elas estão agindo como um aparelho de transmissão, através do qual um ser extraterrestre pode falar. Eis aqui uma amostra de uma destas mensagens. Viemos da Confederação Interplanetária dos Sistemas Solares e nosso propósito é ajudar nosso irmão homem no planeta Terra para o início da nova era. O mestre que foi conhecido por vocês como Jesus conseguiu usar muitas habilidades mais do que as pessoas desse planeta. Infelizmente, o homem sobre o planeta Terra interpretou mal o significado da vida deste homem. Ele não era diferente de nenhum de vocês. Ele simplesmente era capaz de lembrar de certos princípios. Esses princípios podem ser compreendidos por qualquer um a qualquer hora. É necessário apenas que você se disponha para nosso contato através da meditação, a fim de começar a compreender de novo o que é de vocês por direito. A verdade da criação e a verdade de sua posição nela. Vós não sabeis que sedes deuses? Ficamos intrigados, às vezes, pela incapacidade das pessoas em geral deste planeta de serem despertadas para essa simples verdade. Achamos que o estado de hipnose trazido pela evolução do pensamento das pessoas deste planeta é tão grande que é necessário que ele mantenha uma consciência constante de sua natureza espiritual através da meditação. Em seu livro, A Peregrinação do Disco Voador, Brian Reeves resume seus achados nesta declaração. A partir de nossa análise, os ensinos dos seres espaciais parecem apoiar muitos dos princípios ensinados na filosofia oriental pelos profetas do Extremo Oriente. O pesquisador de OVNIs John Weldon faz a seguinte pergunta. É possível pensar que, literalmente, milhares de extraterrestres genuínos voariam milhares de anos-luz simplesmente para ensinar a filosofia da nova era, negar o cristianismo e apoiar o oculto? E por que as entidades, na verdade, se apossam e habitam pessoas, como fazem os demônios, se forem realmente extraterrestres evoluídos? O Dr. Pierre Guérin, um eminente cientista associado ao Conselho Nacional Francês de Pesquisa Científica, conclui que a conduta dos OVNIs é mais adequada à magia do que à física como a conhecemos, e que os ovninautas modernos e os demônios do passado são provavelmente idênticos. A palavra demônio em grego vem da raiz que significa conhecimento ou inteligência, significando que os demônios têm acesso ao conhecimento e à informação negada aos mortais comuns. Depois do que aconteceu comigo, as experiências de comunhão, decidi que poderia ser boa ideia aceitar a ideia do diabo, caso seja isso que eu vi. Se você olhar de perto para a vida do mundo, verá a obra do mal no mundo. Parece haver, atrás disso, um tipo de maquinário que está muito além do acidente da vida humana. Você pode literalmente hipnotizar as pessoas, lhes dizer que é um gato no colo delas, que elas o verão, vão ouvi-lo ronronar, vão mimá-lo e senti-lo. Ele não está lá fisicamente. Você diz ao gato para arranhá-los, sabe? E para tirá-los de lá, terá marcas de arranhão em suas bochechas. Um objeto não físico sob as condições adequadas pode deixar evidência física. Acho que é demoníaco. É o poder espiritual de alguma espécie para o qual não há explicação física. Você não pode explicar isso pelas leis da química e da física, tais como as conhecemos. John Keel é um renomado especialista em OVNIs e escreveu inúmeros livros e artigos sobre o assunto. Considerando-se um agnóstico, ele fez esta declaração. Milhares de livros têm sido escritos sobre o assunto da demonologia, que é um estudo antigo e erudito sobre monstros e demônios. As manifestações de ocorrências descritas nesta literatura são idênticas ao fenômeno dos OVNIs. Vítimas de possessão demoníaca sofrem dos mesmos sintomas médicos e emocionais que os contatados dos OVNIs. Eu diria que fui atacado por algo vindo do desconhecido e não possuído por ele. Espero que nunca tenha sido possuído. Acho que há os que possam discordar disso. Eu não acho que tenha sido uma loucura. Se saiu da minha mente, veio de uma parte da mente e é universal a todos nós. Como Stryber, há milhares de outros que sentiram algo mau e demoníaco. Algo que está ali, sondando as pessoas, inspecionando,
pondo pensamentos em suas mentes e manipulando seus corpos. Eu sei de coisas diferentes que estão ocorrendo dentro do meu corpo e ainda estou sendo visitado. Em encontros imediatos do terceiro grau, o primeiro filme que surgiu sobre OVNIs, na casa em que a mãe e o garotinho moravam, os brinquedos começaram a correr e os parafusos se soltavam na presença dos OVNIs. O que o filme estava dizendo era que as mesmas pessoas que dirigem os OVNIs estão nas casas assombradas. E eu diria que isso é absolutamente verdadeiro. Em 1969, a Gráfica Oficial dos Estados Unidos divulgou uma publicação de 400 páginas intitulada OVNIs e Assuntos Relacionados, uma bibliografia anotada. A autora era a escritora de bibliografias da Biblioteca do Congresso, senhorita Lynn E. Catou. Durante sua pesquisa, ela leu cerca de 1000 artigos, livros e outras literaturas. Ela resume seus achados no prefácio da bibliografia. Uma grande parte da literatura OVNI disponível está ligada de perto ao misticismo e ao metafísico. Trata de assuntos como telepatia mental, psicografia e entidades invisíveis, bem como de fenômenos como manifestações de poltergeist e possessão. Muitos dos relatos de OVNIs que estão sendo publicados agora na imprensa popular contam sobre possíveis incidentes que são extremamente semelhantes à possessão demoníaca e fenômenos psíquicos, que são conhecidos há muito tempo pelos teólogos e parapsicólogos. Esse documento foi compilado para a Força Aérea dos Estados Unidos e está agora na Biblioteca do Congresso. O Dr. Jacques Vallée falou às Nações Unidas sobre OVNIs e foi o modelo para Lacombe no filme de Steven Spielberg, Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Ele é autor de 8 livros sobre OVNIs e foi amplamente reconhecido como o melhor cientista investigador no âmbito da pesquisa de OVNI. No seu livro Mensageiros do Engano, Vallée diz que um paralelo impressionante pode ser feito entre os ocupantes de OVNIs e a concepção popular dos demônios. E em seu livro Confrontos, ele escreve: os exames médicos aos quais os sequestrados dizem que estão submetidos costumam acompanhar manipulação sexual sádica, que lembra os contos medievais de encontros com demônios. Ele também fez esta declaração: eu acredito que quando falamos em aparições de OVNIs como visitas espaciais, estamos considerando o fenômeno pelo nível errado. Não estamos com ondas sucessivas de visitas do espaço, mas estamos lidando com um sistema de controle. E ele afirma: os OVNIs são os meios através dos quais os conceitos do homem estão sendo reformulados. Eles estão se engajando em um empreendimento mundial de sedução subliminar. Jacques Vallée, ele era pelo menos naquela época em que escreveu o livro Um Agnóstico. É interessante que ele chegue às mesmas conclusões que eu cheguei como cristão na minha pesquisa. Ele disse sobre os OVNIs que eles são reais, mas não são físicos. Eles são os mensageiros do engano. Isso é baseado em sua pesquisa de cerca de 20 anos. Eles parecem estar nos preparando psicologicamente e nos armando uma fraude que é horrível demais até para imaginar. Eu concordaria com isso. O Dr. I.D.E. Thomas vem de uma longa linhagem de pastores galegos. Ele é atualmente o pastor titular da primeira igreja batista de Maywood, Califórnia, e escreveu vários livros que tiveram ampla circulação. No seu livro, A Conspiração Ômega, o Dr. Thomas explica os fenômenos de objetos voadores não identificados e oferece uma explicação que poderia identificar seres que os operam. Por mais incrível que essa explicação possa parecer, pensemos no antigo ditado de Heráclito, que há 500 anos antes de Cristo disse: por ser às vezes tão inacreditável, a verdade deixa de ser conhecida. A resposta a tudo isso e a solução deste enigma cósmico pode ser achada no antigo livro de Gênesis. No capítulo 6 contam-nos um evento realmente surpreendente e bizarro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram lindas. E sentiram luxúria por elas, e casaram-se com elas e tiveram filhos com elas. Nos últimos 500 anos, a maioria dos eruditos, inclusive os evangélicos,
interpretaram os filhos de Deus como os bons filhos de Sete, e as filhas dos homens como as filhas más de Caim. Eles adotaram essa interpretação porque a outra é muito bizarra e estranha. A interpretação antiga e, na minha opinião, a correta, é que os filhos de Deus eram seres demoníacos, anjos caídos, e que desceram à terra e sentiram luxúria pelas filhas dos homens, casaram-se com elas e produziram esta progenie surpreendente, esta progenie híbrida dos Nefílias. E a própria palavra Nefílias não significa gigantes, vem da raiz Nefal, os caídos. Os antigos pais cristãos, nos primeiros 4 séculos, homens como Irineu, Tertuliano, Ambrose, durante 400 anos não conheceram outra interpretação, exceto que a de que os filhos de Deus eram seres angélicos. Joséfos, um historiador judeu cosmopolita, diz o mesmo. Lemos isso no livro de Jó, que quando Deus fez a fundação da terra, os filhos de Deus gritaram de alegria. É óbvio que os filhos de Deus não podiam ser seres humanos se não tivessem sido criados por ele. Se esse fosse o caso de casamentos mistos entre homens bons e mulheres más, é, na verdade, surpreendente que Deus tenha feito o julgamento que ele fez. Deus tomou a si a ação de acabar com a raça humana. E a única família que foi deixada intacta para reestabelecer e repovoar um novo mundo foi a família de Noé. Soubemos que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra perfeito não significa, neste caso, moralmente perfeito, pois sabemos da história de Noé, especialmente pelo que aconteceu depois do dilúvio, que Noé não era perfeito. Isso significa, então, que como o bezerro para o sacrifício pascal, esse bezerro tinha que ser imaculado, fisicamente puro, sem máculas. Esse parece ter sido o caso de Noé. A única família que permaneceu não contaminada por esses seres estranhos que apareceram do espaço. A única linha que era pura e limpa do ponto de vista de Deus para começar um novo mundo e uma nova civilização. Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dentre todos os patriarcas e profetas do Velho Testamento, a chave da profecia, acima de todas as outras, é Noé. E algo aconteceu nos tempos de Noé, algo que era uma característica distinta do seu tempo, que não aconteceu nem antes nem depois. Guerras, fomes, pestilências e desastres naturais sempre aconteceram. Mas algo aconteceu nos dias de Noé, e foi a mais sinistra e bizarra de todas as coisas que aconteceram, que foi o casamento misto entre a raça angélica e a raça humana. E é claro que a mente atrás disso tudo foi um outro anjo, um anjo caído, Lúcifer. Nós acreditamos, como acontecia naqueles dias, que podemos estar à beira de uma outra invasão que virá do espaço, que Satanás não desistirá, fará outra tentativa, talvez o ataque final sobre a raça humana para afastar os homens e mulheres de sua adoração a Deus. Ele tentou antes, inevitavelmente tentará de novo, seduzindo a raça humana, enviando essas assim chamadas entidades do espaço, seres demoníacos. Ele tentará fazer com que as pessoas do mundo todo o adorem, privando Deus da adoração devida a Ele. Felizmente, nós sabemos qual será o resultado final. Mas esse ataque final ao ômega, que virá no fim dos tempos, poderá provocar a volta de Jesus Cristo para salvar os seus. Satanás falhou antes e a Bíblia prevê que ele falhará de novo. Sabemos enfaticamente pelas palavras de Deus que o reino deste mundo vai se tornar o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Satanás fará a tentativa, mas nosso Deus é maior que tudo, e é Ele que está no mundo.
He